Olá, meus irmãos, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nessa oportunidade estaremos trazendo mais uma videoaula no nosso canal. Vamos estar ministrando a aula de número 13 da nossa lição da EBD, que é exatamente a última aula do primeiro trimestre do ano de 2021. Alguns irmãos já sabem, nós fazemos parte do grupo EBD de professores do Brasil, né? O grupo EBD Professores do Brasil é um grupo onde tem vários professores do nosso país e nesse grupo nós sempre estamos colaborando, gravando aulas, participando e nessa oportunidade, nesse trimestre, estamos colaborando com algumas aulas e essa aula de número 13 é uma aula também que nós estaremos colaborando com esse grupo. Eu recomendo a você que é professor da EBD, o grupo Professores da EBD do Brasil é uma bênção, sempre disponibilizando materiais importantes para dar apoio aos professores na ministração das suas aulas. Bem, amados, você que está aqui pela primeira vez, quero pedir a você que inscreva-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo, também nos demais vídeos, e assim você estará contribuindo para o crescimento do canal em nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Essa é a nossa aula de número 13. O texto base é Atos, capítulo 1, versos 6 ao 11. E nós estaremos aqui lendo um pequeno texto, Tito, capítulo 2, verso 13, onde nós estaremos embasando a ministração desta aula, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, baseado nesse texto, partindo desse tema, nós estaremos aí trazendo alguns comentários e esperamos estar colaborando com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Na nossa introdução, nós queremos deixar claro que esta é a última aula do primeiro trimestre de 2021 e vamos tratar a respeito da bendita esperança da igreja. Que bendita esperança é essa? Simplesmente a gloriosa volta de Jesus Cristo. E aí você pode estar perguntando de que forma eu posso definir o que é a bendita esperança. Nós apresentamos aqui algumas definições, não são todas, existem outras, mas queremos destacar que a bendita esperança é uma esperança cheia de alegria, uma esperança unificadora, uma esperança viva, uma esperança firme e uma esperança purificadora. Então nós temos aqui algumas definições que você pode apresentar para a bendita esperança da igreja. Também nós apresentamos aí para cada definição as referências bíblicas, onde os senhores podem estar lendo e fazendo demais anotações para estarem incluindo na ministração da sua aula no domingo que vem. Eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos agora ao primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, que fala breve o Senhor virá. E nós temos aqui 3 subtópicos. Vamos começar pelo subtópico 1, a volta de Cristo. E queridos, eu quero deixar bem claro a respeito desse subtópico da volta de Cristo. Nós precisamos entender que essa volta ela se dará exatamente em 2 fases, acontecerá em 2 momentos, ok? A primeira fase nós chamamos de arrebatamento, a segunda fase nós chamamos de revelação. Então é importante que você entenda que a respeito da volta de Cristo, ela deverá acontecer exatamente em 2 momentos, em 2 fases distintas, que é o arrebatamento e a revelação. Quanto ao arrebatamento, nós precisamos deixar claro aos irmãos que trata-se exatamente da reunião
de todos os salvos, vivos e mortos, de todas as épocas, que participarão desse momento. O arrebatamento se dará exatamente ao ressoar da trombeta, e de acordo com o texto sagrado, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde nós temos o embasamento da doutrina do arrebatamento. E aí o texto vai deixar claro que ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares. É importante deixar claro que no momento deste evento, na reunião dos salvos em Cristo, que serão conduzidos aos ares para se encontrar com o Senhor, e a partir desse momento, a igreja arrebatada estará participando do tribunal de Cristo, onde os crentes terão as suas obras analisadas, julgadas. Não é um julgamento para condenação, mas é um julgamento de obras, onde cada cristão receberá a recompensa da parte de Cristo. E após o tribunal de Cristo, a igreja arrebatada estará participando aí da união mística, do casamento espiritual de Cristo com a igreja, que é exatamente as bordas do Cordeiro. Então nós temos aqui um breve resumo a respeito da primeira fase da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento. A outra fase, que é chamada de revelação, é o momento em que Jesus há de se revelar. Isso é claro em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 7. Deixa evidente que Jesus virá e todo olho o verá. Este evento é chamado de parousia, ou seja, é a sua manifestação visível em glória. E nesse momento, a Bíblia deixa claro que Jesus virá acompanhada dos seus anjos e também dos seus santos, ou seja, a igreja que já havia sido arrebatada anteriormente. Então, nesse momento, na revelação, Jesus virá de forma visível, de uma forma gloriosa, juntamente com os seus santos e também os anjos, tanto a igreja quanto os anjos estarão presentes nesse momento. E nessa revelação, nós temos o desenrolar de alguns eventos. Primeiro, quando Jesus se revelar na sua parousia, ele virá para guerrear contra o anticristo e o falso profeta. Jesus há de derrotá-los, isso é claro nos textos aqui citados, Zacarias 12, 10 e Apocalipse 19 e 20. Também ele virá para julgar as nações, conforme está escrito em Mateus 25, versículos 31 a 36. Também ele há de prender Satanás por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, verso de número 2. E também ele há de instaurar o milênio aqui na terra, os 1000 anos do governo do Messias na terra, conforme Apocalipse 20, verso de número 4. E é importante a gente saber que a sede do governo de Cristo será em Jerusalém. Então nós temos aqui um breve resumo exatamente da volta de Cristo, que se dará em duas fases distintas, o arrebatamento e a revelação. É importante também a gente destacar, antes de passar para o próximo ponto aqui, do próximo subtópico, que é importante destacar que nós precisamos diferenciar o julgamento das nações com o juízo final. São eventos distintos. O julgamento das nações acontecerá antes do milênio e o juízo final acontecerá após o milênio. Só um lembrete para que não haja uma confusão entre esses eventos que são distintos. Quanto ao segundo subtópico, uma promessa de Jesus, nós sabemos que ele virá, em breve o Senhor virá, porque é uma promessa. O próprio Cristo fez essa promessa para os seus discípulos, que alcançam a sua igreja. Então, sem dúvida, é uma promessa que ele há de cumprir, e também esse dia se aproxima. Quando nós falamos do terceiro subtópico, que trata o dia se aproxima, e aí nós sabemos que muitos pregadores
geralmente apresenta alguns sinais que antecipam a volta de Jesus. Particularmente, analisando a Bíblia Sagrada, os sinais da volta de Jesus mostram que o dia está próximo. E aí um dos sinais mais evidentes, claro, que nós temos na Bíblia Sagrada é exatamente a restauração geográfica e política da nação de Israel, que aconteceu exatamente em 1948. Esse é o sinal mais vibrante, mais claro, mais nítido que nós podemos ter ciência que de fato esse dia está breve. E aí o apóstolo Paulo disse que Jesus virá como ladrão, virá como ladrão de noite, ou seja, ele virá de repente, e se é uma volta de repente, nos resta estar esperando, vigiando, para que não sejamos surpreendidos. Então, meus queridos, nós temos aqui um breve comentário do primeiro tópico, o Senhor breve o Senhor virá, onde nós destacamos aqui os 3 subtópicos, e aí eu espero que esse comentário tenha sido muito útil para a sua aprendizagem, para a sua edificação, e também que possa estar contribuindo com argumentações para a sua aula em nome de Jesus, ok? Vamos continuar, nós vamos agora ao subtópico, ao tópico 2, melhor dizendo, a necessidade da vigilância. Nós começamos com uma definição do que é vigilância, que é o ato ou efeito de vigiar, é o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco, principalmente na vida espiritual. E aí nós deixamos uma referência aonde nós somos advertidos biblicamente para que não venhamos dormir como os demais, mas, pelo contrário, estejamos vigilantes. E esse tópico, ele vai abordar alguns subtópicos. O primeiro é exatamente exortação à vigilância. Nós temos aí como referência Mateus 25, 13. E quando nós falamos da vigilância, aqui nós temos uma exortação da vigilância, que é um dos pontos centrais dos sermões de Jesus. Jesus sempre enfatizou essa questão a respeito da vigilância, porque nós devemos estarmos atentos, esperando o seu retorno. E aí você pode perguntar, pastor, por que nós precisamos estar atentos a essa exortação quanto à vigilância? Eu destaquei aqui 2 motivos pelos quais devemos ser vigilantes. Primeiro, devemos vigiar para não cometer o erro dos israelitas. Aqui nós temos uma história onde Moisés é convidado por Deus para subir ao monte. E aí o texto que nós usamos aqui, Êxodo capítulo 24, verso 12 e 18, se você observar, Moisés ele deixa claro que iria subir ao monte, mas que eles deveriam esperar, porque ele voltaria, ele retornaria ao seu povo. E aí você sabe toda a história, o povo não esperou, deu ouvido a Arão e acabaram agindo de forma contrária à vontade de Deus. E aqui nós precisamos estarmos atentos e vigilantes para não cometermos o mesmo erro de Israel, porque o próprio Cristo prometeu que retornaria, o próprio Cristo prometeu que há de buscar a sua igreja. Então, nós devemos esperar de forma paciente, vigilante e não nos deixar levar por propostas que possam tirar o nosso foco, o nosso alvo, que é a volta de Cristo. O outro ponto, vigiar para não incorrer no erro das virgens loucas, Mateus 25, 13. Nós queremos extrair aqui a lição da parábola, que é exatamente vigilância. E aí você vai observar que as 10 eram virgens, porém a diferença entre elas era que 5 eram prudentes e 5 não eram, ou seja, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E aí nós destacamos que não basta saber que Jesus vem e dizer que está esperando a sua vinda. Não basta só isso. É necessário também estar preparado. E eu quero finalizar esse tópico fazendo uma pergunta. Estarás tu preparado e vigiando quando Jesus vier?
Pense nisso, eu acho que é uma pergunta muito forte e essencial para os dias atuais. Quanto ao terceiro tópico da lição, que é vivendo com fidelidade, e aí nós apresentamos um breve comentário a respeito de viver com fidelidade. E é o seguinte: viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vida de Cristo. Eu vou repetir. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Cristo. Ok? Então, assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira Deus é fiel, e exige fidelidade do seu povo. Então, viver em fidelidade é adotar um estilo de vida padronizado na Bíblia Sagrada, que é um estilo de vida que agrada exatamente ao nosso Deus, porque Deus é fiel e deseja que seus servos também sejam fiéis. Aí nós temos aqui os subtópicos. O primeiro subtópico é a definição de fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é a característica de quem tem bom caráter, é fiel e demonstra respeito por alguém e pelo compromisso assumido com outrem. É sinônimo de lealdade. Quando nós observamos a epístola de Paulo aos Filipenses, aí nós temos uma visão clara sobre a fidelidade de Paulo a Deus, a desrespeito das circunstâncias adversas da vida. Paulo permaneceu sempre fiel a Deus. A lição que nós extraímos aqui, e que é importante você repassar isso aos alunos na sala de aula da EBD, é que mesmo em tantas adversidades nos dias atuais, como por exemplo essa pandemia que estamos vivendo, nós não podemos perder o foco e nem perder o nosso alvo, que é Cristo. Nós temos que nos mantermos fiéis, confiantes em Deus, sabendo que Deus está no controle e que Deus estará agindo em favor do seu povo. Então, que sejamos fiéis, independente da circunstância, permanecemos firmes para a glória de Deus. O segundo subtópico, a fidelidade de Deus, daí que nós fizemos uma pontuação interessante, que é a seguinte: uma das principais características divinas é a sua imutabilidade. Deus não muda. Deus é Deus e nele não há sombra de dúvida. Isso é muito claro em Tiago 1:17. A Bíblia também ressalta ainda que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, não mudou. Deus permanece imutável. Deus permanece fiel. Deus permanece justo para conosco. E aí, amados, é interessante a gente observar que a fidelidade de Deus é a base para a nossa fidelidade. Guarde isso, repasse isso aos seus alunos de forma bem clara, que a fidelidade de Deus é a base da nossa fidelidade. Por que isso? Porque Deus pode exigir fidelidade a nós, porque Ele mesmo é fiel. Se Deus não fosse fiel e cobrasse fidelidade nossa, Deus seria injusto. Mas a Bíblia diz que Deus é imutável. A Bíblia diz que em Deus não há variação, em Deus não há dúvida. Né? A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a base da fidelidade de Deus é simplesmente a nossa fidelidade. Nós precisamos entender isso de forma clara, que a fidelidade de Deus é a base para a nossa fidelidade. Deus exige fidelidade porque Deus é fiel. Que nós possamos aprender isso de forma clara e objetiva e entendermos o propósito de Deus na sua fidelidade. Continuando, o subtópico 3, a fidelidade como virtude cristã. A fidelidade também quer dizer lealdade. O crente tem que ser leal, ou seja, deve cumprir com os compromissos assumidos,
tanto diante de Deus quanto dos homens, porque é uma virtude da vida cristã, é o que se espera de um cristão autêntico e genuíno, é que ele seja fiel nas suas atitudes, na sua vida, no seu falar, em todas as áreas e circunstâncias. Então, por isso que nós estamos destacando exatamente a fidelidade como virtude da vida cristã. E para encerrar o comentário da lição, o comentarista, ainda no tópico 3, no subtópico 4, ele vai tratar de tempos e estações. Temos aí Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. E aí nós vamos apresentar aqui uma definição do pastor Ezequias. Ele interpreta essa frase, né, tempos e estações, de Atos 1, versos 6 e 7. A referida expressão afirma que ele tem duas respostas, ok? Tempos, que vem do grego e quer dizer longo período, haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo, e também a palavra estações, que vem do grego e quer dizer ocasião, se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o restabelecimento do reino de Cristo. Nós queremos concluir o subtópico 4, deixando bem claro que tempos e estações são simplesmente prerrogativas de Deus. Então, meu querido, eu espero ter colaborado com os irmãos no comentário dessa lição. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a diretoria do grupo Professores da EBD do Brasil, em especial ao presbítero Emerson, que sempre está nos dando apoio, convidando, colaborando e dando a oportunidade para que nós possamos estar aí contribuindo com alguns professores em nome de Jesus. Então eu quero pedir a você mais uma vez que compartilhe essa aula com seus contatos, professores, alunos, crentes de um modo geral. Inscreva-se no canal, você que está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, assista outros vídeos que nós temos aqui no canal. Por exemplo, nós temos aqui um curso básico para pregadores iniciantes. Compartilhe esse curso com aqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção e que possa estar colaborando com você em nome de Jesus. Só quero deixar também claro aos irmãos que nós vamos deixar o link, vamos deixar aqui o nosso blog, onde nós temos todo esse material, onde você pode ler, imprimir. Com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Então acesse o nosso blog que estará na descrição do vídeo, onde nós temos esta lição pronta, e aí você pode acessar, ler, baixar, imprimir, e com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima oportunidade, para a glória de Deus.